Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos. Bom, vamos lá. O propósito, vamos inicialmente ao propósito, né? Então, eu criei esse site, criei essa série de vídeos com o propósito de mostrar, na verdade, para quem usa bancos de dados Firebird, que existe muito mais disponível, muito mais possibilidades, muito mais formas de armazenamento, muito mais velocidade, muito mais confiabilidade se você migrar, se você sair do Firebird. Então esse é o propósito, entendeu? O propósito, na verdade, dos vídeos desse site FB2PG é mostrar que existe ah, uma gama, uma quantidade colossal de diferenças que é possível você ter num banco de dados saindo do Firebird. Então esse é o propósito. Tá? Assim, o objetivo dos vídeos aqui, então o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar o conceito geral, então aonde está o Firebird, o mundinho que o Firebird existe e o quanto é possível crescer ficando no banco de dados. Tá? O que acontece hoje é que se você usa Firebird, na verdade você está obrigado a fazer muita coisa nos serviços ou no front-end, na aplicação em si. Então por quê? Porque o Firebird simplesmente não entrega. Então, bom, um pouquinho de história então, eu sou usuário Firebird desde sempre. Comecei com ele na versão 1.0, comecei lá desde que foi lançado, talvez até um pouco antes dele existir. Eu já usava o Interbase lá, né? Não produção, mas usava, sabia como é que funcionava. E desde que virou open source, eu acabei adotando a ferramenta e tal. E na minha visão, para ser bem direto ao ponto, o Firebird deu o que tinha que dar. É esse o ponto. Então ele fez o que tinha que fazer. Ele está muito, mas ele está muito longe do que os concorrentes entregam. Então, só para citar os concorrentes diretos, então pensando no open source, né? Então pensando nos três, então for pensar assim, Firebird, MySQL e Postgre, nossa, a diferença que tem entre os três é absolutamente colossal, né? Então não há motivo algum para você ficar nele. É esse o ponto, tá? E é isso que eu quero tentar convencer você. Porque eu acho que você vai ganhar muito, mas muito mesmo, se você trocar de banco de dados. É esse o ponto. Então, eu sendo usuário Firebird desde sempre, o que acontece é que eu tinha noção, eu sabia até onde a ferramenta podia ir, né? Então, eu entendi o conceito, vamos lá, vamos mexer a estrutura, vamos criar, e a gente pode fazer o quê? Eu posso fazer desse jeito ou desse jeito, só. Então, tem essas duas possibilidades. Mas que tipo de verificação, que tipo de bloqueio, que tipo de, sei lá, processo que o banco de dados em si faz? Nenhum. Então o Firebird, para ser bem sincero, ele armazena e entrega, só. Então ele tem tipos básicos, só para começar com ele tem tipos básicos. Então ele tem lá o Boolean, data, o character, né? Então os datetime, esse tipo de coisa. Então só tem os tipos básicos. Mas eu quero um pouquinho mais. Fica a cargo da aplicação ou fica a cargo do serviço que está no servidor. Entendeu? Então isso é muito ruim. Então, vamos pensar assim, o Firebird quando ele era lançado lá no ano 2000 mais ou menos, então, naquela época, o XML era muito pequeno, o JSON sequer existia, a API, alguém conectar no teu processo, no teu banco de dados para extrair informações ou você entregar informações para eles, era uma coisa muito pequena, muito quase inexistente. Hoje não. Hoje a gente tem que fazer muita coisa e sempre temos que fazer processos porque o banco de dados não entrega. Então, queremos comunicar com o banco. O que o Firebird faz? Nada. Queremos disponibilizar uma API para acesso externo. O que o Firebird faz? Nada. Queremos armazenar o XML da nota. Que tipo de dado que é essa? Nada. Então, assim, o Firebird ele é muito restrito, ele é muito pequenininho. E por mais que ele cresça, por mais que ele ganhe desenvolvimento, então agora eu fui ver as diferenças que tem na versão 4 lá,
Na versão 4, para ser sincero, assim, então tem lá replicação, time zone, putz, não lembro lá, mais 2 ou 3 coisas lá importantes, assim, legal. São legais, mas estão muito, mas muito longe do que esses outros que eu citei, então MySQL e Postgre, por exemplo, já entregam faz muito tempo, há muito tempo. Então, for pensar, por exemplo, só nesse caso da replicação. Então, a replicação existe no Firebird? Sim, mas no Postgre a gente tem replicação em cascata, a gente tem replicação streaming ou replicação física, a gente tem trigger no banco de dados replicado e não trigger no banco de dados de produção. Então tem mais, mesmo sendo só esses casos de replicação, ele já é muito maior. Então numa questão de comparação de funcionalidade, você vai ver que a distância é gigantesca, é uma coisa assim, no Firebird não vai chegar em momento algum a esses outros bancos de dados. E o que acontece, ou qual é o receio que o banco de dados, que o usuário do banco de dados Firebird tem? A primeira coisa é imaginar que o banco de dados Firebird é para empresa pequena, então assim como o Axis ou Paradox e tal, ou seja, banco de dados pequenos para empresas pequenas. E que empresas grandes usam Postgre ou MySQL ou SQL Server ou Oracle, seja lá o que for. Não é verdade. Não é verdade. Repito para você, eu utilizo os meus clientes só são empresas pequenas. Eu não tenho nenhuma gigantesca empresa, não tenho nenhuma. Então, assim, eu tenho muitas unidades, eu tenho muitos clientes que são bem espalhados. Mas cada um desses locais, cada um dessas unidades, são sempre empresas pequenas. São sempre empresas de 50, 100 funcionários, então não são, nossa, colossal, assim, que tem um volume de dados gigantesco. Não, não tem. Ou seja, não é motivo dizer assim, porque o Firebird é um banco de dados pequeno e o meu tipo de cliente é um cliente pequeno, que eu não poderia migrar para o Postgre, que é um banco de dados mais parrudo, que tem muito mais funcionalidade, muito mais segurança e é possível sim trabalhar grandes massas de dados. Então essa desculpa não cabe. Bom, aí o que acontece? Deixa eu tentar mostrar para você por que é possível migrar e o que você ganha migrando. Então o primeiro caso sim, vai dar trabalho. Ok, concordo com isso, é inegável, vai dar trabalho sim, você vai precisar ter um script de migração, você vai precisar ter uma conversão dos dados, pegar daqui e levar lá, você vai precisar mudar muito a sua aplicação tem um SQL de um jeito, vai precisar escrever o SQL de outra forma, ou porque tem erro de sintaxe, ou porque por questão de performance você vai querer mudar a forma de como o SQL é executado e tal. Então, com certeza vai dar trabalho, isso não há a menor dúvida, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Então, por que vale a pena, ou por que você precisa pensar nesse tipo de coisa? Porque eu faço esse vídeo em final de setembro de 2019, certo? Até quando o seu banco de dados vai rodar? Até quando você vai depender dos dados que estão no seu banco de dados? Eu imagino, vendo os meus dados, eu penso assim, em 2030 eu vou continuar tendo os dados, em 2030 eu vou continuar trabalhando com dados, certo? Então, você não pode pensar, na verdade, daqui para o final do ano, ou pensar daqui a 6 meses. Se eu pensasse só daqui a 6 meses, óbvio que eu não teria migrado. Você precisa pensar no longo prazo. E o longo prazo quer dizer que você tem muitos processos que, na verdade, repito, a tua aplicação ou o teu back-end fica fazendo coisas que o banco de dados podia estar responsável, entendeu? Então, assim, nós temos muitas coisas no Postgre que absolutamente inexistem no Firebird e que eu não preciso me preocupar. Então, quando eu armazeno um JSON no Postgre, eu tenho certeza absoluta que aquele JSON é um JSON válido. Quando eu armazeno um JSON no Firebird, eu não sei. Pode ser que aquilo lá seja um JSON que está faltando 2 pontos, que está faltando lá um elemento no meio, eu não sei. Porque simplesmente o Firebird não diz se aquele JSON é um JSON legal, se é um JSON corretamente escrito, né? Então esse é o ponto. Então esse é um exemplo, né, que na verdade tem muita coisa que o banco de dados simplesmente não faz. Então que precisamos ter formas, fazer com que
a informação que esteja dentro dele seja íntegra. E para isso você precisa de ferramentas externas. Então, por que não deixar o banco de dados responsável por isso? É esse o caso. Então, pensando assim em comparação do que o Firebird tem com o que o Postgre tem. Por que eu escolhi Postgre primeiro, né? Então, primeiro eu escolhi Postgre porque ele é relacional, como o Firebird é, ou seja, eu poderia ter migrado do Firebird para o Postgre, ou do Firebird para o MySQL, ou do Firebird para o SQL Server, ok? Todos são relacionais. Mas se você migra do Firebird para o Mongo, ou para o Cassandra, ou para... Putz, aí já a distância é grande. Então, o modelo de como que o banco de dados armazena os dados, como que você faz as buscas das informações, como é que funciona o modelo de transação, então já é bem diferente, correto? Quando a gente pensa sair do Firebird para entrar no Postgre, então ele é muito mais suave essa migração, tá? Pensando nessa suavidade, pensando nesse caso de quanto você vai ter que trabalhar para fazer essa conversão, vamos pensar no seguinte: quando você migra de versão da tua linguagem de programação, então você está trabalhando com Java 10 e você vai trabalhar com Java 13, por exemplo. O que mudou do Java 10 para o Java 13? Não grande coisa. Teoricamente, você precisa o quê? Baixar os binários, né, novos, pegar o teu source, gerar um novo código, gerar uma nova aplicação, testar, ver se ela está funcional, ver se deu algum erro de compilação, algum erro de verificação de estrutura, alguma coisa. Funcionou? Tá 10. Ou seja, você não fez quase nada para sair do Java 10 para o Java 13. Se eu precisasse sair do Delphi 2007 para o Delphi Rio, que é a última versão do Delphi, o que eu preciso fazer? Talvez eu tenha umas diferençazinhas de Unicode, o Delphi 2007 ainda não é Unicode, o Delphi do Rio já é. Então, ok, eu concordo que pode haver diferenças, mas teoricamente, mudar de uma versão para outra versão na mesma linguagem, em horas você faz isso. Talvez você demore um dia ou dois, você consegue compilar o teu código e tal, e entregar a versão nova. O cliente nem sabe, na verdade, que você está rodando uma versão nova. Quando você pensa em mudar de linguagem, é muito diferente. Então, vamos citar os dois, né? Java e Delphi, por exemplo. Então, imaginemos que o teu código era Delphi e você saiu do Delphi porque achou que a solução é Java e vai reescrever o teu source em Java, né? Por exemplo, esquece tudo, né? Então, nesse caso, você esquece o fornecedor do software, esquece o código que você escreveu, você vai mentalizar só a regra de negócio. Então, eu tinha esse conceito, eu tinha essa sequência, essas verificações, mas o código em si reescreve tudo. Não tenho como reaproveitar, eu não tenho como pegar aquele source que eu escrevi em Delphi e reescrever ou simplesmente fazer uma migração dele para Java. Eu vou ter que reescrever mesmo, né? Então, de fato, vai dar muito trabalho. Bom, então, migrar de bancos de dados, migrar do Firebird, no caso, para o Postgre, ele é um meio termo. Ele não é nem uma migração de versão, né? Que é simplesmente recompilar e entregar, e também não é uma mudança de linguagem, que é uma mudança muito radical, correto? Então, mudança de plataforma de SQL, basicamente, do banco de dados em si, vamos pensar assim, o que eu precisei para conseguir entregar a mesma versão Firebird no Postgre. Então, eu tive que fazer um extract de metadata, tinha lá o teu código, create table, create trigger, blá blá blá, índices, toda a parafernália toda que gerava o banco de dados, né? Gerava a estrutura do banco de dados. Fiz um extract de metadata no Firebird com algumas alterações e tal, provavelmente algum search replace no código lá para o Postgre lá nas procedures não tem 2 pontos, o Firebird tinha, então tem que substituir. O Firebird não tinha, o Firebird era first 1 e o Postgre é limit 1, ok? Então é necessário alguma verificação de sintaxe, mas tirando isso, cara, todo o metadata funciona. Criei a tabela, criei os domains, aliás, criei os índices, criei os triggers, criei tudo, está tudo igual, não muda nada. Então, o mesmo select que eu tinha no Firebird, eu preciso conseguir fazer no Postgre sem grandes mudanças.
Aí tinha a questão da migração dos dados em si. A migração dos dados, ela é um pouco mais complicada. Existem alguns conversores aí no mercado que dizem, né, que tiram a informação de um banco de dados e levam para outro. Eu não consegui funcionar, não consegui fazer funcionar contento, não ficou legal. Então, ok, abandonei o conversor, fui lá no IBBlock. No IBBlock gerei um código lá que pegava todos os meus dados, lá pegava todas as minhas tabelas, geravam arquivos SQL externos e esses arquivos SQL eram reimportados agora no Postgre. Então funcionou maravilhoso. Então eu tenho o que eu fiz daí com os meus clientes. Então na virada da noite, então lógico, isso depois de muito teste, depois que eu fiz todas as verificações necessárias. Mas na virada da noite eu falava para o cara, ó, eu vou pegar o teu banco de dados, essa noite a gente faz a migração para o Postgre e amanhã cedo você abre o sistema do mesmo jeito, absolutamente da mesma forma, só que mudou a versão do cliente, do servidor, do cliente, né, da aplicação. Então a aplicação conectava a Firebird, agora ela passa a conectar a Postgre, mas é a mesma informação. Ele tem exatamente o mesmo conceito. O que eu quis inicialmente? Inicialmente eu quis fazer para que seja uma mudança sem grandes saltos, uma mudança mais ou menos uniforme, né? Então o que eu fiz? O Firebird faz 50 processos. O Postgre tem que fazer o quê? Exatamente os mesmos 50 processos, sem mudar nada, sem remodelar a estrutura, sem pensar em campo novo, sem pensar em tipo novo, nada. Então, lá no Firebird eu tinha um small int, que na verdade eu chamava ele lógico, o lógico pensando no modelo velho, né? Então não era boolean. No Postgre vai continuar sendo lógico 0,1, sem problemas. Depois, no segundo estágio, sim, eu vou converter ele para boolean. Depois, no segundo estágio, eu vou criar tipos específicos que o Firebird não tinha e lá no Postgre eu vou querer ter. Então, ok, eu vou chegar nesse pé ou nesse momento. Mas o momento inicial eu preciso pegar os dados, levar para lá com o mínimo desgaste possível. Eu preciso fazer o quê? Migrar o banco de dados, migrar a aplicação, fazer com que os dois conversem. Quando os dois estão batendo, ok, entrega para o cliente vai ficar feliz, vai estar, quer dizer, o cliente na verdade inicialmente não vai notar a diferença, ele não vai saber, pô, mudou o quê? Não mudou nada, mudou da versão 4 para a versão 5, mas continua igual? Sim, de fato continua igual, mas é que para a versão 6, por exemplo, que daí vai ser a próxima, depois de alguns meses lá trabalhando, ela sim pode ter muita diferença, ela pode ser muito mais performática, os dados podem estar muito mais seguros, os dados podem estar muito mais interessantes do ponto de vista do desenvolvedor, né? Então, inicialmente a gente pensar numa migração simples, né? Levei para lá, consegui compilar lá, entreguei o executável, entreguei o código para o cliente está feliz e tal, está funcionando do mesmo jeito como estava antes, só que sendo no Postgre. Por que você precisa, ou por que vai ser muito bom se você migrar para o Postgre? Então vamos enumerar coisas que o Postgre tem, que o Firebird não tem. Do mesmo jeito, vamos enumerar as coisas que o contrário, né, que o Firebird tem e que o Postgre não dispõe. Então, coisas que o Firebird tem, que na verdade eu listei, e que o Postgre não dispõe. Seriam elas Computed Columns não tem no Postgre. Execute blocks não tem no Postgre. Position para campos e para triggers, essas 4 coisas. Então, concordo que são coisas que podem fazer diferença, que você vai ter trabalho para migrar processos que se baseiam nessas funcionalidades. Então, o Execute Block, por exemplo, é uma coisa que não tem, absolutamente não tem no Postgre, e que você precisa dar um trabalhinho para você conseguir converter o teu código que era Execute Block para o modelo novo. Mas dá para sobreviver sem ele tranquilo, não tem problema. O segundo caso é os Computed By, né? O modelo do Computed By do Firebird é um modelo espertinho, é um modelo legal, assim, é um modelo interessante que no Postgre não tem. Agora, na versão que está sendo lançada, que é a versão 12, a versão 12 tem o Generated Columns. O Generated Columns é quase a mesma coisa, mas o Computed By ainda é um pouquinho melhor que o Generated Columns. Mas afinal,
dá para substituir porque você coloca por funções. Então, o que era um computed by, você utiliza funções no lugar dela. Então, dá para fazer um search replace tranquilo. Olha, não muda, com certeza não muda grande coisa. Vai funcionar bem. Fique tranquilo. Uma coisa que eu senti um pouquinho de dificuldade no início era o position para triggers, né? Porque no Firebird, assim, você consegue dizer que o trigger, esse aqui é position 0, esse aqui é position 1, então esse vai ser executado antes desse. No Postgre não tem esse detalhamento, né, da posição de qual trigger será executado primeiro. Na verdade não precisa ter, né? Quer dizer, seria bom se tivesse, mas paciência, como não tem, a gente consegue contornar. Por quê? Porque diferente do Firebird, é que a forma como o trigger é executado no Postgre, ele é bem diferente do Firebird. Então existem maneiras de você fazer com que a coisa aconteça do mesmo jeito, mesmo precisando ser na sequência. Então não precisa disso, ok? Então essas são as coisas que o Firebird tem e que o Postgre não tem. Agora vamos pensar nas outras coisas que o contrário. Então, quais coisas que o Postgre tem e que o Firebird não tem? Aí, se for pensar, o número é bem grande, tá? As funcionalidades são realmente muito distantes. Assim. Vamos pensar nessa lista. Então, enumero para você tudo o que é possível fazer no Postgre e que não é possível fazer no Firebird, ou que você teria muitas dificuldades, muito trabalho adicional para conseguir ter a mesma coisa.